Bom, pessoal, eu tenho a Graça que vai fazer as vibrações, eu tenho o Silvano que vai fazer a prece final, mas eu não tenho quem. Então, quem faz a prece final? Eu gostaria aí de ver quem poderia fazer a prece final. Alguém se habilita? Eu faço. Você? Como? Pode ser você, Mônica. Luciana pediu. Não, fica tranquila, ela já pediu primeiro. Não, pedimos para o ímpar, não tem problema. Fica à vontade, Luciana. Não, dessa vez faz você, depois eu faço. Na outra sexta eu faço. Então a gente, Tá bom, a gente poderia começar, né? A Érica vai fazer hoje o Evangelho para nós, o Macário ele vai ler a Fonte Viva, né? E a Mônica faz a prece final, né? E o Silvano faz a prece inicial, ok? Então, eu vou pedir para o Silvano vir até aqui, né? Para ele iniciar com a prece inicial. Pessoal, boa noite. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. E vamos agradecer a mais esta oportunidade que temos de nos encontrarmos, vocês aí direto das suas casas e nós aqui do Centro João Batista, para recebermos importantes orientações sobre a nossa doutrina, que logo mais a nossa irmã Érica vai nos trazer, e para executarmos os nossos trabalhos mediúnicos. Muito obrigado, meu Jesus, por mais essa oportunidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, podemos agora seguir, né? Hoje, quem nos deu o privilégio do Evangelho é a Érica, né? Então, a palavra é com você, Érica. Fica à vontade. Muito obrigada, Edmur. O privilégio é meu de estar aqui com vocês mais uma vez, na sexta-feira, falando um pouquinho a respeito da palavra de Jesus, né? E servindo de instrumento, na verdade, para os nossos amigos da espiritualidade prepararem esse momento tão importante que acontece aí na casa, e a gente aqui de longe aproveitar para refletir um pouquinho, né? Bom, o tema que me coube hoje é sobre os laços de família. E é a seguinte expressão que o capítulo 4 traz, né, dos itens 18 até o item 23. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, né? Bom, esse capítulo, ele fala a respeito de um dos princípios que eu considero basilares, né, da doutrina espírita, do espiritismo, que é a reencarnação, né? Ele traz aquela história, inclusive, né, de Jesus, quando conversando com os discípulos, ele fala a respeito, faz a revelação de que, na verdade, João Batista era Elias reencarnado, que tudo que foi feito com ele provavelmente seria feito novamente com Jesus, né? No sentido da recusa, no sentido do sofrimento, e ele se intitula Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo. Então, é muito claro a respeito da questão da reencarnação, né? A reencarnação, e a gente fala muito em pluralidade das existências, né? Ela é o conceito, enfim, que todos nós conhecemos como espíritas, de que nós somos espíritos e, portanto, nós existimos antes
durante e depois da vida terrena, né? Durante, como na condição de almas, né? Que a gente pode dizer que é o espírito encarnado, né? Mas existimos ainda antes, durante e também existiremos depois. A gente falava essa semana, inclusive, que todas as fontes, vamos dizer assim, que buscam o entendimento da existência humana, né? A ciência, a neurociência, a física quântica, a filosofia, enfim, todos já reconhecem hoje a existência da vida após a morte, né? Algumas com estranhamento, algumas ainda com posições um pouco divergentes, mas todas hoje é muito difícil a gente encontrar alguma fatia da sociedade, vamos dizer assim, né? Algum laço ou alguma fonte de pesquisa, de estudos, vamos dizer assim, que não reconheça a vida após a morte, né? Porém, o Espiritismo, ele vai um pouco além disso, né? Ele nos traz, além da concepção da vida antes, durante e após a morte física, né? A morte nessa nossa passagem terrena, ele traz a concepção da lógica dos fatos com começo, meio e fim, né? Então, as outras ciências, em algum momento, elas param, né? Elas não conseguem ir além. E o Espiritismo vai além, né? Através dos nossos estudos, através de tudo que a gente aprende dentro da codificação, né? Ou procura aprender, porque nunca será suficiente, né? Mas, acima de tudo, ela traz para a gente o propósito, né? O objetivo, o porquê da pluralidade das existências. Porque a gente falava até, não adianta muito a gente saber que existe vida após a morte se a gente não entender a razão disso, né? Ou se a gente não vivenciar a razão disso. E o Espiritismo traz essa perspectiva, né? Do objetivo dessas diversas existências, a que nós chamamos encarnação. E o objetivo não é outro senão a nossa evolução, notadamente a nossa evolução moral, né, a nossa melhoria e a nossa contribuição para o progresso deste mundo, que também tem, por sua vez, uma característica de progressão, de melhoria contínua, né? E isso eu penso que seja porque nós somos um projeto, e a gente aprende sobre isso também, nós somos um projeto perfeito de Deus, né? Deus nos fez para sermos perfeitos. Só que Ele nos deu, como a maior prova de amor possível, o livre-arbítrio, que é a liberdade de nós escolhermos o caminho que nós queremos seguir para alcançar essa perfeição. Então, o tempo, a distância e as dificuldades nós mesmos é que estabelecemos, né? Só que essa liberdade, ela vem junto com a nossa responsabilidade. Então, essa mesma liberdade que nós chamamos de livre-arbítrio, de nós escolhermos os caminhos que nós queremos seguir, ela também nos impõe as consequências boas ou más dessas nossas escolhas, né? Consequência que a gente aprendeu lá atrás com o termo de castigo, né? O que nos levava a uma ideia daquele Deus a que nós devêssemos temer, né? Porque ele poderia nos castigar pelos nossos maus atos, pelas nossas más tendências, né? Isso hoje fica muito claro para nós espíritas que não se trata de castigo, trata-se sim de consequências, né? E são essas consequências, olhando o aspecto divino e maravilhoso da reencarnação, são essas consequências que nos dão também a oportunidade da gente reforçar os nossos acertos, né? Porque não vivemos apenas de más tendências, embora sejamos imperfeitos, estejamos num planeta de provas, expiações, mas nós temos outros aspectos a considerar, né? Temos erros e temos acertos. E essas consequências que nós falamos são nada mais do que a oportunidade que nós temos de consertar os erros, né? Ajustar os erros e reforçar aquilo que a gente acertou, que é especificamente falando a evolução, né? E para que a gente possa evoluir, e de novo falando rapidamente sobre a reencarnação, que já deve ter sido objeto de explanação nas semanas anteriores, né? Essa evolução ela tem que pressupor a nossa existência em sociedade, né? É muito difícil evoluir só para nós, né? Ou seria muito fácil a gente considerar evoluído quando a gente não se defronta, quando a gente não se confronta com o outro, também nas suas imperfeições, também nas suas dificuldades, né? Então,
a gente já entende, como espíritas que somos, que a reencarnação tem esse objetivo, e que, portanto, ele é absolutamente maravilhoso, esse objetivo e o conceito da pluralidade das existências, né? A única teoria que ainda não aceita esse conceito, se é que assim pode dizer, é o entendimento materialista. O entendimento materialista, ele propõe o que aqui o Evangelho fala de unicidade da existência, ou seja, ele nos propõe que a nossa vida começa quando nós nascemos e ela termina definitivamente quando o nosso corpo exaure a sua vida e, portanto, quando a gente morre, em outras palavras, né? E isso significaria que no meio disso, entre o nosso nascimento e a nossa morte, pernas para quem te quero, né? Vamos correr atrás dos maiores prazeres, vamos correr atrás do que melhor puder nos servir, independente do que isso significa para outras pessoas. Afinal de contas, nós não vamos responder por isso em momento algum. O que quer que façamos durante essa vida, segundo a teoria materialista, segundo o entendimento materialista, o que quer que façamos não haverá qualquer consequência. No momento em que acaba e está tudo bem. Por outro lado, aquela relação que a gente desenvolve, afetuosa com os nossos familiares, aquela relação bacana que a gente possa desenvolver com as pessoas, com o próximo, também não dura mais do que o nosso tempo de vida em comum, né? No caso dos nossos pais, na morte, né, no nascimento e morte de um dos dois, né? No caso dos nossos amores terrenos, os nossos maridos, as nossas esposas, namorados, enfim, parceiros, no momento em que a gente se conhece, até o momento em que ou essa afeição acaba, porque é carnal, ou porque um dos dois morre, ou porque deixa de existir uma coincidência de afinidades, né? Então, é uma chance só que a gente tem, segundo a teoria materialista, né? Tanto para nós quanto para o outro, né? E aí vale ressaltar, né, um adendo de que quando a gente ouve tudo isso, para nós é muito claro que essa teoria não faz o menor sentido, né? Talvez até hoje a ciência reconheça que isso não faz sentido. Porém, eu gostaria de lançar uma reflexão aqui. Como é que a gente se comporta na prática, né? Até que ponto a gente consegue viver na prática o entendimento da vida futura, né? Quanto que o nosso imediatismo, a nossa necessidade, a nossa falta de fé em alguns casos, ou mesmo a nossa fraqueza, quanto que ela não nos impõe uma necessidade de resolver tudo agora, ou então a fraqueza de desistir de resolver certas coisas, né? Assumindo que é melhor deixar quietinho lá num canto, né? Então, penso eu que, embora a gente não acredite na teoria materialista, infelizmente, como imperfeitos que somos, nós ainda vivenciamos muito mais o materialismo, né? E essa condição tão finita, tão próxima, ao invés da gente relembrar que tem muito pela frente ainda e que a gente precisa plantar, não necessariamente para colher agora, mas no futuro, né? Muito bem. Aí eu vou tomar a liberdade de inverter um pouquinho essa abordagem que o Evangelho nos traz, né? Ele fala nos laços fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade. Inclusive, a propósito de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 205, em que há uma pergunta de Kardec para a espiritualidade, segundo a qual algumas pessoas entendem que esse entendimento, essa crença na pluralidade das existências, rompe um pouco os laços de família, né? Destrói esses laços de família. Então, vamos começar pensando na unicidade da existência, né? Então, se a gente toma por base a teoria materialista como sendo a verdadeira, a existência da família, e eu posso falar que todos conhecem, sabem muito bem que eu tenho diversas pessoas da minha família frequentando, inclusive essa casa, né? Essa existência em comum, ela seria meramente acaso, né? Seria uma coincidência, um encontro ao acaso, né? Os laços de amor que nós desenvolvemos também seriam carnais, seriam resultado da convivência meramente humana, somente humana, não meramente porque ela já é importante o suficiente, mas somente humana, né? Da mesma forma, a antipatia. A gente não conseguiria explicar para além das nossas relações que começam no nosso nascimento e vão até o momento em que a gente morre ou se distancia, o que é muito comum hoje nas famílias, né?
Então, por que fazer um esforço de paciência, de tolerância? Por que tentar nos conciliar com os nossos familiares se isso não vai fazer diferença nenhuma lá na frente? Mais fácil se afastar, tocar a vida, cada um cuida do seu e vai buscar ser feliz. Segundo a teoria materialista, em que o mundo, né, tudo acaba no momento em que a gente morre, para que esse esforço? Né? Da mesma forma, seguindo essa teoria, quando o amor consegue prevalecer, ele também dura tão pouco, né? Ele dura só o período da existência em comum. Então, segundo esse entendimento, como que a gente conseguiria, por exemplo, justificar a morte de uma criança, né, que faz parte de uma família? Como é que a gente conseguiria justificar para uma mãe a perda de um filho? Seja por questão de uso de drogas, por uma violência. Como explicar a doença em família, que é algo que machuca todo mundo, coloca todo mundo em sofrimento, né? E não menos os espíritas, né? Apesar de muitos acharem que a gente é sempre pleno, né? A gente só tem a consciência do quanto a gente não é pleno, né? Então, dentro dessa concepção, essas situações que eu acabei de citar e que são completamente fora do controle de cada um de nós, elas não teriam uma justificativa, seria muito difícil a gente compreender uma justificativa para cada uma dessas situações, né? Portanto, os laços se romperiam na morte, nada mais haveria que se falar, né? Por outro lado, aí sim a gente tem o espiritismo falando do reforço da condição de família, né? Através da pluralidade das existências, né? Eu fiquei pensando muito nisso e na minha concepção, e dentro do pouquíssimo que eu consegui aprender até hoje, eu pensei em pelo menos 4 ou 5 coisas que a gente pode detectar quando a gente acredita que os laços de família se fortalecem, sim, através da pluralidade de existências, né? A primeira coisa é que, através das nossas diversas existências, a doutrina espírita, ela nos explica que há uma razão para nós estarmos próximos uns dos outros, né? Às vezes a gente alcança essa razão, no decorrer da nossa vida a gente começa a enxergar o propósito, o objetivo, às vezes numa ação muito pequena a gente percebe que bom que a gente está aqui juntos, né? E às vezes a gente não consegue saber a razão, mas a gente acredita que alguma razão há. Há algo que justifique tanto a afeição que nós temos desde tão pequenos, por exemplo, com os nossos avós, mesmo não convivendo com eles todo o tempo, a afeição natural que pais e filhos têm, irmãos, e também as antipatias, as dificuldades, né? Toda família tem alguma dificuldade. A gente acha sempre que a família do outro é mais perfeita do que a nossa porque não tem problemas. E isso a gente sabe que não é verdade. Toda família tem problemas, a convivência gera dificuldades e divergências, e isso é bastante natural. O que o Espiritismo nos traz é a explicação de que razão há para isso. A gente pode não alcançar essa razão hoje, mas existe uma razão, né? E ela, normalmente, ela se encontra nas sintonias que nós temos enquanto espíritos, nas mesmas inclinações, nas mesmas tendências, boas ou más, que faz com que, através das nossas diversas existências, a gente volte sempre com aqueles membros da família mais ou menos por perto. É bem verdade que, às vezes, chega alguém estranho na nossa família, né, como espírito eu estou falando, ou nós mesmos podemos nos sentir estranhos àquela família a qual nós pertencemos, mas isso é normal, entende-se como uma exceção e certamente tem também uma razão de ser. O adiantamento daqueles que sofrem mais, a prova para o crescimento daqueles que exercem uma posição mais difícil dentro da família, né? E isso só o Espiritismo nos explica dentro das reuniões, dentro das relações de família, né? Ele também nos justifica as dificuldades que a gente tem em se relacionar, às vezes, com as nossas famílias, com os membros das nossas famílias, porque ele nos explica que essas dificuldades são provavelmente consequências dos nossos próprios atos. Ora, se nós somos responsáveis pelo problema causado, seja nessa vida ou em outra,
conscientemente ou não, nesse momento, nós também temos que ser responsáveis pela solução. Então, ele nos chama a essa responsabilidade, né? E às vezes a gente pode se furtar a ela, mas o entendimento da doutrina nos demonstra efetivamente, nos chama a essa responsabilidade. Ao mesmo tempo, essa compreensão, ela nos propõe darmos a oportunidade de fazer dessa existência um degrau para a gente subir, né? Um degrau para buscar essa melhoria no nosso caminho da perfeição, né? Claro que muitas vezes com sacrifício, muitas vezes com dificuldades, mas acreditando, ainda que teoricamente, mas buscando acreditar isso na prática, acreditando que essa compensação, mesmo que não venha agora, e as mães certamente entenderão o que eu digo, apesar de eu não ser mãe, não consigo imaginar uma figura que compreenda melhor isso que a gente está dizendo. A gente acredita que mesmo que essa compensação não venha agora em vida, virá em vidas futuras, né? O Espiritismo também nos dá o conforto de que em algum momento nós vamos nos reencontrar com aquelas pessoas que a gente ama tanto, as pessoas que nós nos distanciamos por força do desencarne, e nas palavras do próprio Evangelho, como que o reencontro depois do retorno de uma viagem. Isso nos aproxima, né? Nos dá a tranquilidade de que em algum momento a gente vai se reencontrar. E ainda mais fortemente nos permite acreditar que há essa existência desses laços que nos mantém tão unidos em amor, em pensamento, também permite que a gente continue de alguma forma andando juntos. Aqueles que ainda estão aqui e aqueles que já conseguiram se libertar, né? E hoje já estão na erraticidade. Seguimos sim juntos, né? Aqueles que estão em condições melhores do que a nossa nos ajudando, em condições mais adiantadas, aqueles que estão em menos sofrimento nos ajudando e nos chamando, ainda assim, encarnados ou não, a responsabilidade também de ajudarmos e de darmos suporte àqueles que precisam mais do que nós, que se encontram numa situação mais difícil do que a nossa, que não estão tão adiantados quanto nós, embora nós estejamos todos mais ou menos dentro da mesma caixinha porque estamos nesse planeta, mas certamente em estágios diferentes. Então, nos chama também a essa responsabilidade. Então, as palavras do Evangelho aqui nos dizem exatamente o oposto do que diz a unicidade e daquela falsa impressão de que se temos várias vidas, a família não é tão importante. Pelo contrário, os laços de família, no entendimento e na crença da pluralidade das existências, eles se fortalecem, né? Nós estaremos sempre por perto das pessoas com quem nós convivemos hoje. E aí vem o que eu considero a mensagem mais importante desse trecho do Evangelho, que é a da importância da família, não naquele clichê, né, que a gente se acostumou a falar, não, a família é a base de tudo e tal. É sim, é fato, né, é o que define a nossa existência de certa forma, mesmo que a gente não entenda, mas é mais importante do que isso. A família tem extrema importância como a construção da nossa existência como espíritos, ao longo de todas as nossas existências, das nossas vidas, né? E por isso a importância e a necessidade para a nossa evolução, que a gente falou lá no comecinho, da gente conseguir exercitar a nossa caridade moral, né? Que a gente ouve falar que é a benevolência, fazer o bem para quem está à nossa volta, sermos indulgentes com as falhas alheias. Nós somos tão indulgentes com as falhas às vezes de pessoas que a gente mal conhece e somos tão mais vorazes, né, com a nossa família, tão mais exigentes com as pessoas que estão ao nosso lado, né, e o perdão, que talvez seja o mais difícil da gente exercitar. Então, talvez esse pequeno trecho ele nos traga essa mensagem, né, da importância da gente viver em família e o quanto a gente não vai ficar livre disso tão cedo. Então, que a gente busque realmente aproveitar muito esse amor incondicional, maravilhoso, forjado em tantas e tantas existências e que a gente tente resolver logo os problemas que aparecem, para que a gente possa seguir esse caminho de evolução maravilhoso que Deus nos propõe.
Eram essas as palavras que eu queria falar com vocês. Eu peço desculpas, eu tô com não estou com o relógio. Peço desculpas se eu avancei muito. Agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. A ver? Ah, E? não. Ué, por que que é? Edmur, quer que eu leia por aqui? Bom, o Evangelho de hoje, né, nos arremeta a pensar bastante, né? Eu vou só externar uma coisa que eu penso muito, né? Nós não perdoamos ninguém se não perdoamos a nós mesmos. Oi, vem aqui, vê se consegue entrar mim aqui. Nós não somos indulgentes com o próximo se não somos indulgentes com nós mesmos. Fica fazendo lá e não entra nada aqui. Isso é uma tarefa muito difícil, porque é uma construção de nós mesmos. Eu não posso amar o próximo se não amo a mim mesmo. Então, é uma construção isso, diariamente. Todos os seres humanos nascem com sentimento. Deus já coloca o sentimento em todos nós, né? E esse sentimento, quem vai conduzi-lo, vai ser nós mesmos, né? Por isso que nós estamos aqui num exercício bravo, né, Érica? É difícil, né, o exercício. Mas muito bom é o Evangelho de hoje. Agradeço, tá? Gratidão por isso. E nós vamos dar continuidade agora aqui, só um minuto. à mensagem do Macário, que ele vai falar sobre a fonte viva, no trecho 170, né? Que Tá falando. tem alguém... É o Toninho, tem como você tirar o som dele? Eu vou colocar ele mudo, tá? Já tá. O tema... Você vai colocar na tela? Posso colocar sim, já estou colocando. Dá para enxergar aí? Tá meio embaçado, mas dá para... Aí melhorou. E agora? Melhorou. Melhorou? Boa noite mais uma vez, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Dando continuidade. O tema é bem chamativo, é bem para nós, para esse momento. Chama-se rotulagem. E começamos com a frase de Paulo, que é a seguinte: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos sinais que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas na cultura terrestre, que em nome do Evangelho procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo. Agora isso é uma igreja. Depois conversa com você. Agora. Edmur, vê se tira o som do Toninho. Eu deixo mudo, ele abre. Ele está querendo falar, alguma coisa ele está querendo falar, não é possível. Então me volta. Em cima da Renata. Continuando. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre. Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão dos nossos deveres morais,
no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Como o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito de Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Temos muito pouco tempo para a gente comentar, mas esse texto vem bem a calhar. Aliás, nada por acaso na nossa vida, na nossa jornada. Nós estamos no meio de uma pandemia, e o que nós estamos fazendo em nome do Cristo? Ou estamos adorando, idolatrando com imagens, às vezes pessoas até com tatuagens de Cristo, mas isso são apenas cultos exteriores. Jesus Cristo era peripatético. Antes que vocês estranhem ou me xinguem, peripatético era uma expressão de Aristóteles, que dizia aquele que ensina andando, aquele que ensina praticando, aquele que ensina exemplificando. Jesus não ergueu nenhum altar, nenhuma igreja, nenhuma imagem. Ele falava onde o povo estava, na canoa, no sermão do monte, nas casas das pessoas. Ele ia até as pessoas. Isso o próprio Jesus. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo esse exemplo de Jesus. Olha a oportunidade que nós estamos tendo com essa pandemia, onde muitas pessoas, mais do que a doença física, mais do que a doença virótica, as pessoas ficaram com problemas emocionais, com problemas espirituais, com medo e precisando mais do que nunca da terapia, do tratamento espiritual, que somos nós, como médicos, como enfermeiros, em nome de Cristo, que deveríamos estar junto com esse povo. E o que nós estamos fazendo? Eu estou sempre generalizando. Nós estamos indo com essas pessoas ou nós estamos com medo? Estamos com medo de pegar a doença? Aí veja o que a ciência traz para a gente, provando para a gente, que o medo diminui consideravelmente a nossa defesa imunológica. O medo, repito, diminui consideravelmente a nossa defesa imunológica. E, ao contrário, isso experiências científicas, provando que a ciência está aí para provar o que as leis divinas falam. Jesus Cristo falava lá atrás, o mundo será conquistado pelos mansos. Mas como os mansos serão conquistados se só os mais violentos, os tiranos, os déspotas da vida que dominam? Como os mansos vão conquistar esse mundo? Hoje a ciência prova que aqueles que abraçam mais, aqueles que sorriem mais, aqueles que beijam mais, aqueles que são pacíficos, aqueles que praticam a caridade, ao invés de ficar idolatrando imagem, eles têm uma capacidade, uma defesa imunológica consideravelmente aumentada. Veja a diferença. Se eu tenho medo, diminui a minha imunidade, defesa imunológica. Se eu amo, se eu faço a caridade, isso aumenta a minha defesa imunológica. Então, é praticando a caridade que nós recebemos muito mais do que nós podemos imaginar. É dando que se recebe, como diz a palestra, a oração de São Francisco. Então, que nós nos questionemos qual é o nosso papel nessa pandemia, o que nós estamos fazendo. Posso afirmar, gente, tem muita gente, mas muita gente precisando do atendimento espiritual,
que foi negado, começando pelas ordens governamentais que impediram das igrejas, dos templos, de abrirem as suas portas, e, por outro lado, o nosso medo particular de estender a mão a esses nossos irmãos que necessitam. Com medo. E onde está a nossa fé? Aí tem a frase de Jesus, ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Olha, honrar com os lábios, honrar com palavras, com cultos, imagens. Que adianta você ter um templo, uma igreja, sua casa repleta, abarrotada de imagens, se o teu coração está longe de Cristo, como ele fala aqui. E para a gente encerrar, como foi o Paulo que começou com a frase, que aquele que não está com Cristo, não está realmente com ele, não realiza, não faz o que Cristo faz. E Paulo já termina assim: assim já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Pensemos nisso, se nós também estamos permitindo que o Cristo vive em nós, ou só nós estamos com aquele rótulo de cristãos, mas com o coração longe do Cristo. Meus queridos, muita paz, muita luz, e pensemos nisso. Depende só de nós. Nós podemos fazer a diferença se estamos com Cristo no coração. Que assim seja. Obrigado. Edmur. Eu estou aqui, estou procurando aqui. Vocês dão um tempo aqui para mim, porque... Com licença, gente, estou saindo. Boa noite, fica com Deus. Eu vou para a reunião prática. Já descobri aqui, pronto. Então, agora, para a gente dar continuidade, nós vamos para as vibrações e depois a Mônica vai fazer a prece final. Tá certo, Mônica? Agora vai. Agora você. Não, eu já baixei. Isso. Um pouquinho mais. Tá bom. Aí, tá bom? Tá. E assim, meus amigos queridos, depois dessa palestra maravilhosa que ouvimos hoje da nossa irmãzinha Érica, que tem todo o carinho para falar de uma maneira que envolve a todos nós, para trazer entendimento, para colocarmos na nossa vida. Isso é muito bom, né, gente? E é bom estar com vocês aqui nesse momento, dividindo o nosso carinho, nosso amor, nossa atenção a todos. E vamos, nesse momento, fazer a nossa parte também, né? Não é só ouvir, né? Vamos praticar. E para praticar, nós vamos vibrar, e vibrar com amor para todos aqueles que necessitam. Vamos, assim, elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos nos envolver com a equipe espiritual que está sempre nos acompanhando, para que possamos nos doar de uma forma carinhosa, com todo o nosso amor, por todos aqueles que necessitam de um amparo espiritual. Vibremos primeiramente pelo nosso planeta Terra, esse planeta lindo, maravilhoso que Deus colocou nas nossas vidas, para que aqui pudéssemos estar e está trazendo a oportunidade de estarmos conhecendo o Evangelho de Jesus e assim nos evoluir espiritualmente. Vibremos pelos países, por todos os povos, que sejam envolvidos em muita luz, em muito amor, e que esses povos possam se unir com muita fé e vencer as dificuldades que se encontram neste momento. Vibremos também pelos hospitais, por todas as criaturas que ali estão em desespero, que as nossas vibrações de amor possam chegar até esses nossos irmãos, amenizando assim os seus sofrimentos. Vibremos pelos idosos, idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam preencher o vazio
que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens, jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possa conduzir essas crianças por um futuro melhor. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos pela paz e união de todas as religiões, de todas as casas espíritas, em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos por todos os irmãos que se encontram desempregados nesse momento, que com o auxílio da espiritualidade, eles possam conseguir novamente uma oportunidade de trabalho. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos também, Senhor Jesus, pelos irmãos desencarnados, onde quer que se encontre, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor, que recebam toda a nossa gratidão. Vibremos, Senhor, pelos aqueles irmãozinhos que se encontram depressivos, Senhor. Sabemos que nesse momento da depressão, eles ficam distantes de Deus, mas vamos rogar a Jesus para que esteja ao lado deles, que a espiritualidade possa trabalhar, auxiliando a eles, para que eles tenham uma motivação para uma vida melhor. Vibremos, Senhor Jesus, por todos os trabalhadores da saúde. Seja qual for a sua função, que sejam amparados, que sejam protegidos, que sejam orientados pela espiritualidade, fazer deles o melhor para aqueles que necessitam. Vibremos também, meu Pai, por todos os irmãozinhos que estão nos assistindo nesse momento. Que a espiritualidade amiga possa envolvê-los em paz, em luz, em amor. Vibremos pelo nosso lar, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que esteja sempre presente ao nosso lado, para que tenhamos sabedoria e lidar com os nossos desafios com paciência, com perseverança, sermos otimistas em tudo aquilo que propomos em fazer, Senhor. E assim, nós vamos vibrar por nós mesmos, para que sejamos envolvidos em luz, que sejamos fortes, sejamos corajosos, sejamos abençoados na Tua luz, no Teu amor. Que assim seja, que a paz, o amor de Jesus envolva todos vocês, a todos os corações em sofrimento, para que tenha paz, para que tenha equilíbrio e que tenha um final de semana abençoado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Depois das vibrações, né, que a graça nos deu esse privilégio, agora nós vamos terminar o nosso evangelho com a prece final que a Mônica vai nos proporcionar. Então, queridos irmãos, amigos unidos pela tecnologia, que os ensinamentos de hoje, que muito foi falado sobre nossas reencarnações, as nossas responsabilidades sobre os nossos atos. Hoje, nós que estudamos o Espiritismo, que propalamos, que tentamos seguir as palavras de Jesus através dessa doutrina, que possamos interiorizar a responsabilidade e principalmente o perdão que foi tão falado, que consigamos, dentro de nós, modificar, fazendo a centelha que aqui existe vibrar e se iluminar cada vez mais no caminho. Como o Macário falou, há irmãos que estão perdidos devido à pandemia, devido à situação. Que sejamos a luz para esses irmãos, que sejamos luz para nós mesmos, estudando a nossa doutrina querida. Agradecidos que somos por mais esse encontro, pela permissão da espiritualidade maior, solicitamos dar por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão por todos vocês. Que fiquem em paz, né? E que tenham um bom final de semana e um bom feriado aí, tá? Para todos vocês. Boa noite. Um abraço. Obrigada, Érica. Obrigada, Mônica. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.